Muitos encaram a mansidão como um defeito e não como uma virtude. Será que ser manso seria ser uma coisa ruim? Quando a Bíblia nos fala sobre a mansidão, ela não nos apresenta a mansidão como um defeito de uma pessoa, mas como uma virtude. Na sociedade em que a gente vive, muitas pessoas olham para outras que tendem a ter uma atitude mansa como algo defeituoso, como algo que denota que aquela pessoa, que demonstra que aquela pessoa é uma pessoa fraca. Então, quando você encontra uma pessoa mansa ou humilde e gentil em determinada situação, e as pessoas se aproveitam da bondade, da mansidão, da gentileza daquela pessoa, normalmente se tende a dizer ou se ouvir por aí que é tolo ser manso, que o correto é você não ser manso, especialmente manso dos outros, né? Ou gentil demais, e de que nós devemos ser um pouco duros, sim, com as pessoas, a fim de que elas não se aproveitem da nossa bondade ou da nossa cristianidade. Mas o que é que Jesus diz sobre isso? Jesus, no seu Sermão do Monte, quando ele fala sobre os bem-aventurados, as pessoas que de fato são felizes com uma felicidade que não é terrena nesse mundo, ele diz o seguinte lá em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui há uma clara associação entre a figura de Moisés, que é descrito na Bíblia, a seu tempo como o homem mais manso de toda a terra, com a figura da herança de uma terra. Naquele tempo, Moisés e todos que saíram do Egito tiveram uma certa expectativa de herdarem a terra de Canaã conforme prometida fora para Abraão e os seus descendentes. Moisés e todos os israelitas que viviam no Egito como escravos eram descendentes de Abraão. Logo, eles tinham direito, tinham parte nessa promessa de Deus, de que a terra de Canaã seria dada a eles. E quando Deus levanta Moisés como líder para tirar o seu povo da terra do Egito e levá-los até a terra prometida, havia uma certa expectativa de que eles herdariam aquela terra. E especialmente Moisés, que foi o homem que durante 40 anos conduziu o povo da escravidão do Egito até as portas de Canaã, até as portas da entrada na terra prometida, onde ele acabou morrendo, sendo sucedido por Josué, que continuou a conquista da terra prometida, que conquistou a terra prometida, bem dizendo, e continuou a liderança de Moisés sobre o povo. Durante os 40 anos da liderança de Moisés, uma liderança mansa, como a Bíblia mesmo descreve, a liderança de um homem gentil, a liderança de um homem humilde, a Bíblia sempre o correlacionou com essa figura de que ele é aquele que nos conduz até a terra, ele é aquele que nos conduz à promessa. E é interessante que aquilo que ele escreveu, inspirado por Deus, a própria lei, a Torá, a lei de Israel, também nos conduz à terra prometida, à medida que, conforme escreveu o apóstolo Paulo, toda a lei nos conduz para Cristo. O fim da lei é Cristo, e Cristo nos leva para o céu. Cristo nos leva para a terra prometida, para Canaã celestial, para o nosso verdadeiro lar. Logo, essa é a razão pela qual muitas vezes a Bíblia associa Jesus com Moisés no sentido de ser o líder que pega um povo da escravidão e os leva para uma terra próspera, para uma terra feliz, para uma terra especial. E assim como a Bíblia associa Moisés como manso e aquele que está ligado à promessa da terra, a Bíblia também associa Cristo como a figura daquele que é manso. Lembra dele dizendo também em Mateus, no capítulo 11, que ele é manso e humilde de coração e que nós encontraríamos descanso para as nossas almas quando estivéssemos nele? Pois bem, ele também nos conduz para uma terra especial. E aqui, em Mateus 5,5, Jesus, em seu Sermão do Monte, ele amplifica essa promessa para toda e qualquer pessoa que tivesse uma atitude tal como ele, Cristo, teve em toda a sua vida e como também Moisés foi identificado ao longo de toda a sua vida. Ou seja, a mansidão, de longe, ela não é um defeito, ela é uma virtude que nos assemelha ao próprio Cristo. Quando você diz, eu não posso ser bobo dos outros, eu não posso ser manso demais, eu tenho que ter uma atitude mais assim, mais assado, eu estou me desvinculando da pessoa de Jesus, eu estou me distanciando daquele que deve ser e quer ser o único exemplo, o único padrão para a minha vida. Se a minha vida não for transformada pela mansidão de Cristo, eu nunca herdarei a terra, porque são estes que herdarão a terra, e não uma terra terrena, não uma terra no Oriente Médio, não uma terra seja lá onde for, mas uma terra no céu, que não se conquista por dinheiro, que não se conquista por obras, mas se conquista por um coração humilde, gentil, totalmente transformado e que agora é provado e é demonstrado, caracterizado, visto pelas pessoas
como alguém que é manso de espírito, humilde de coração, que age de forma gentil diante das pessoas, que muitas vezes suporta, não em todas, obviamente, mas em muitas vezes suporta as injustiças e aceita aquilo que é lhe dado ou que acontece com a humildade e mansidão daquele que sabe que é Deus que está no controle de todas as coisas e que o controle das situações deste mundo não está nas nossas mãos. Assim, se você quer herdar essa terra que Deus prometeu dar para os seus, estude mais a respeito da mansidão que um dia houve na vida e na boca daquele que, quando ultrajado e julgado, não abriu a boca, mas foi humilde até o fim, e por causa do seu fim, você e eu hoje somos salvos. Lembre-se que ele deseja que imitemos os seus passos e sejamos humildes como ele, mansos como ele. Se não for assim, nós nunca desfrutaremos, nós nunca herdaremos esta terra tão especial que ele tem preparado para nós.